Olá, é com muito carinho que o canal Rita Magalhães inicia 2024 com esse vídeo especial. Eu e o meu marido damos as boas-vindas a esse ano contando para você o testemunho de que como o Senhor o alcançou e mudou por completo a nossa história. Antes de começarmos, eu quero te incentivar a compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas sejam abençoadas. Eu te incentivo também a se inscrever no canal Rita Magalhães. O canal Rita Magalhães é uma ferramenta que Deus tem usado para eu contar histórias de mulheres da Bíblia, falar sobre identidade e o propósito de Deus na criação da mulher. Não deixe de compartilhar esse vídeo sobre o nosso testemunho, porque ele com certeza vai abençoar muitas famílias. Eu sou o Roberto, tenho 58 anos, sou carpinteiro e congrego junto com a Rita na Igreja Nova Vida de Maricá, Família da Fé, e sou diácono, lidero junto com a Rita o Ministério Felicidade. Quem acompanha as minhas lives sabe de uma frase que eu costumo repetir. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Numa manhã de domingo, e isso já faz quase 30 anos, eu fui atraída para uma igreja local. Cheguei à igreja à procura de algo que preenchesse o vazio que estava me incomodando. Um vazio que o meu marido não conseguiu preencher, um vazio que o meu trabalho, o meu filho também não preencheram. Na igreja, eu vi falar de maneira muito simples sobre Jesus. Um jovem pastor, que também era recém-chegado àquela igreja, falava sobre o único que é capaz de preencher o vazio que toda pessoa que não teve um encontro com Jesus tem. E eu não posso deixar de mencionar e agradecer os meus pastores, o pastor Silvio Duarte e a pastora Carminha, que me auxiliaram, que me aconselharam e principalmente amaram a minha família da maneira que nós éramos quando chegamos à igreja. Eu fui acompanhada do meu filho. Muito obrigada, meus pastores, por não terem desistido da gente. Ali eu fui aprendendo sobre a palavra de Deus, fui aprendendo sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Eu frequentei a igreja por 12 anos sem a companhia do Roberto. Eu quero também agradecer, eu tenho pessoas especiais para agradecer. A Fabiola é uma delas, e nós trabalhávamos na mesma empresa nesse período, e meu pai faleceu muito novo, com 67 anos, então eu estava muito triste, eu praticamente paralisei, não conseguia chorar, não conseguia falar, e a Rita me convidou para ir ao culto, nós fomos no culto da noite, e quando terminou o culto, a Fabiola veio falar comigo, me perguntou como eu estava, eu não consegui falar nada, ela apenas me abraçou e ali eu fui quebrantado. O abraço dela foi como Deus estivesse me abraçando. Eu consegui chorar ali, chorei abraçado com a Fabiola. Então é muito especial para mim, eu não tenho como esquecer isso e não posso deixar de mencionar o nome dela. E também mencionar o nome de um casal muito especial para nós, que doou seu tempo para ajudar a gente. Foi o casal Antônio Marco, o pastor Antônio Marco e a Nelly, sua esposa, que dedicaram seu tempo e investiram em nós, incentivaram a gente, não desistir, deu o seu tempo para a gente, aconselhou a gente, né? Então isso foi muito importante na nossa vida. E eu fui um jovem que comecei a trabalhar ainda na minha adolescência, muito novo, com 12, 13 anos já comecei a trabalhar. Com 15 anos eu já tinha a carteira assinada, eu comecei a trabalhar na Aviação Nossa Senhora do Amparo, de cobrador na época. Então eu trabalhei um período lá e eu não tinha como estudar na parte da manhã ou na parte da tarde, então eu passei a estudar à noite.
Então, nessa vida de estudar à noite, eu criei uma certa liberdade, fiquei uma vida muito solta, largada. Então, o que acontece? Eu comecei, com 15 anos, comecei a beber e fumar. E nessa vida, eu comecei a sair e conheci também as drogas, nesse período da minha vida, e vivendo de uma forma totalmente torta, uma forma que não agrada ao nosso Pai, que é Jesus Cristo, né? Porque Ele deixou um manual de vida para a gente. Hoje eu conheço esse manual, conheço o manual que Ele deixou para a gente, então nós temos que seguir esse manual para viver bem. Então o Roberto, a velha criatura, não conhecia esse manual, então vivia uma vida solta e vivia de uma forma, como eu vou falar para vocês, assim, bem largada, vamos botar assim, bem largada. Então, quer dizer, eu saía a hora que eu queria, não tinha hora para chegar, e nessa vida eu, acabando, conheci também as drogas, comecei a me envolver com as drogas, então eu saía muito, né? Saía muito na época de carnaval, gostava muito de carnaval, eu saía em escola de samba, então ali eu bebia muito, fumava, usava droga, então eu estava vivendo uma vida totalmente torta. E chegou um período na minha vida que os meus amigos todos foram se ajeitando, um trabalhando, outro casando, outro fazendo casa, outro namorando, noivando, e eu fui ficando para trás, vivendo aquela vida totalmente errada. Até que um dia eu cheguei para Deus e pedi a Ele uma mulher para me casar. Aí no carnaval de 89, eu comecei a namorar a Rita. E esse ano nós vamos fazer 32 anos de casados, porque Deus é fiel e me atraiu para perto dele de uma forma muito especial. E eu comecei a orar e declarar Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos confiar na palavra de Deus. Ele é um com a sua palavra. Ele é a sua palavra. Ele disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas para Deus são todas. A aliança de Deus, ela é uma aliança eterna. O nosso papel na história é ter fé, é ter certeza, é declarar a palavra e obedecer. A minha casa, um dia, ela foi um lugar de contenda, um campo de batalha. Era como uma brincadeira, cabo de força. Eu puxava para cá, Roberto puxava para lá. Puxava para cá, Roberto puxava para o outro lado. As circunstâncias eram muito contrárias na minha casa, mas eu continuava crendo na palavra. Muitas vezes eu fiquei abatida, mesmo assim eu não deixava de declarar a palavra de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem me acompanhava de perto via que era praticamente impossível essa mudança. Uma amiga um dia me perguntou: você acredita que um dia o seu marido vai se converter? E eu disse para ela: eu acredito nisso todos os dias. É claro que eu tive cansaço, eu fiquei cansada, eu fiquei abatida, mas a força que me fortalecia era a força que vinha do Senhor. Eu continuava vivendo sem compromisso com a minha família e fiquei um período sem usar droga, mas vivendo uma vida como solteiro. E nessas idas e vindas, saída para lá e para cá, eu dei uma recaída e voltei a usar a droga. E passei a frequentar quadra de samba, barzinho, birosca, e cheguei uma vez em casa de madrugada, a Rita estava orando em línguas, mas o Roberto não sabia de nada, não entendia nada. E eu falei: essa mulher está ficando doida. E eu tive a última saída da minha vida, que eu saí foi num sábado, eu saí num sábado 9 horas da manhã, e só cheguei no domingo 1 hora da tarde. Eu fui para uma quadra da escola de samba e só cheguei no domingo
1h da tarde. Eu estava bastante cansada dessa situação, bastante cansada mesmo, e um dia eu decidi que seria a minha última tentativa. E eu convidei Roberto para um congresso de casais na minha igreja. E ele acabou aceitando, e nós tivemos uma discussão depois, e ele falou, é a última vez que eu vou a um evento da sua igreja. E eu, muito abatida, entrei para o banheiro, fechei a porta e eu declarei, é a última vez que você vai dessa maneira, é a última vez que você vai desse jeito. Eu fui para o congresso contra a minha vontade. Por mim mesmo eu não ia, mas fui porque a Rita falou comigo e ela assim, ela não colocou pressão em mim, nunca colocou pressão em mim. Ah, você tem que ir para a igreja, você tem que isso, tem aquilo, nunca ela fez isso. Ela fazia o pedido e às vezes, conforme eu já falei, às vezes eu ia para a igreja com ela, às vezes não ia, e foi assim que eu fui para o congresso. Eu fui para o congresso e lá eu fui confrontado com a palavra de Jesus e no testemunho de um casal, a Kimiko e o Wagner, e ali o Senhor me quebrantou e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. E depois de eu ter aceitado Jesus, porque eu aceitei Jesus com 25 anos, foi uma decisão maravilhosa, a melhor decisão, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus. E a outra coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida foi ver o Roberto rendido aos pés de Cristo. Foi ver a palavra de Deus se cumprindo na minha casa. E depois que tudo isso aconteceu, o Roberto ficou muito mexido e ele chorava muito. Chorava, virou um homem chorão. E eu achava que era devido ao processo de conversão. Era também devido ao processo de conversão, mas não era só pelo processo de conversão, tá? Deus, ele quando muda a gente, quando a gente tem encontro com Jesus, ele quer a gente por inteiro, ele quer a gente por completo. E um dia nós fomos chamados para dar um testemunho no culto de oração. Às segundas-feiras na nossa igreja tinha culto de oração e nós fomos chamados para dar o testemunho. Mas naquela manhã, exatamente naquela manhã, quando eu fui passar o meu tempo com o Senhor, o Espírito Santo me levou a 4 versículos na palavra e ele me falou de uma forma muito clara. Eu ouvi muito bem a voz do Espírito Santo dizendo, você terá que renunciar. Eu não entendi e novamente veio ao meu coração, você terá que renunciar, você vai fazer uma renúncia. Mesmo sem entender nada, eu falei, está bom, Senhor, eu vou renunciar. Coitado de mim, não tinha noção do que estava por vir. Então ele me deu a palavra em Lucas 14, 26, que diz o seguinte, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33 do capítulo 14 estava escrito, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E o Senhor continuou falando comigo, me levou a Josué 23:6, versículo 6 do versículo 14. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E passou o dia, nós fomos para o culto, e quando Roberto deu o testemunho, falou sobre o uso das drogas, e quando o culto acabou, um irmão nos parou e disse, Roberto já deu o testemunho na igreja, para toda a igreja? Eu falei, ainda não. Ele disse, ele precisa dar o testemunho, porque a conversão dele, a mudança dele é uma mudança verdadeira. E aí nós viemos para casa e o Roberto me falou que lá naquele testemunho, no culto de oração, ele não tinha dito tudo. E que havia uma parte muito dolorida que ele precisava me dizer. Fala. E eu cheguei a um ponto que o Senhor começou a me incomodar. Eu tive que falar a verdade para ela, que faltavam algumas coisas que eu não havia dito. Então eu pedi muito perdão a Deus, o que eu fiz nesse período que eu andei largado.
Eu pedi muito perdão a Deus o que eu fiz com a Rita, a forma que eu tratei Raí, meu filho. E eu tinha que confessar para a Rita o que eu tinha feito, né? A traição que eu tinha feito, o adultério. Então, isso estava me incomodando, eu tinha que falar. Doeu muito em mim, doeu muito na Rita, mas tinha que ser confessado. E não tinha como o Roberto ser um cristão, e continuar na mentira. Ser um cristão é ser um cristão. A vida com um cristão, com Jesus Cristo, não existe mentira. Então eu tinha que passar por isso, eu tinha que confessar a Rita, falar para ela o que eu tinha feito, né, enganado a Rita. É uma vida que assim levava naquele período de carnaval, de baile, dessas coisas todas, de sair da noite, essas bagunças todas que eu vivia. Então você acaba sendo atraído a essas coisas. Então quando você não conhece Deus, você acaba cometendo erro. Então eu cometi esse erro, mas eu tinha que me retratar com a Rita. Eu confesso a vocês que foi uma dor muito grande. E o Roberto falou para mim: Rita, se você não quiser me perdoar, isso é um direito seu. Mas eu vou continuar servindo a Jesus, eu vou continuar com esse Jesus que você me apresentou. Eu não vou largar esse Deus, esse Jesus por nada na minha vida. E eu confesso a vocês que doeu muito. E eu falei: Espírito Santo, você sabia desde manhã. Você sabia desde manhã quando você disse que eu ia ter que renunciar. E foi uma dor muito grande. E no outro dia eu não tive força para levantar da cama. Não tive força. Eu chorei muito aquela noite, eu estava com os olhos inchados. Roberto, ele se levantou também, muito abatido. Ele foi para o trabalho dele e eu fiquei em casa. E aí eu liguei para nossa líder da igreja, para Nelly, que era líder dos casais na época, e ela me aconselhou a chorar. Ela falou assim: Rita, chora. Chora tudo que você tem para chorar nesse dia, chora o dia inteiro, tá? Para que o diabo não acuse vocês de mais nada. Para que ele não traga lembranças ruins na vida de vocês. Você sabe como as pessoas são, você não soube antes, porque o Senhor não permitiu que você soubesse, mas agora o Roberto estava pronto para falar, você já estava pronta para receber, então agora você chora, desabafa, fala com o Senhor, conversa com o Senhor. E ela me aconselhou a fazer um estudo sobre perdão. Nós oramos juntas, tá? Foi uma oração muito abençoadora, me edificou muito. Nós oramos, ela me orientou a fazer um estudo sobre perdão e nós oramos juntas ali. E como eu chorei naquele dia, como eu fui edificada naquele dia, como Deus falou comigo naquele dia, como o Senhor me tratou. O Espírito Santo me carregou no colo naquele dia. E naquele dia eu precisei fazer uma grande renúncia. Realmente, eu renunciei a mim mesma, eu renunciei ao orgulho, eu renunciei à vaidade, eu renunciei à vergonha. E na mesma tarde, quando eu liguei a televisão, lá estava a doutora Elisete Malafaia no programa Mulher Virtuosa falando sobre perdão. O Espírito Santo, ele preparou tudo naquele dia para mim e ela disse que perdão é uma perda grande. Se você perdoa uma dívida, você perde dinheiro. Se você perdoa uma ofensa, você perde o orgulho. E ela disse mais: perdoar é sair no prejuízo. Parece confuso, mas não é. Você perde algumas coisas, mas você ganha muito. Você ganha na vida espiritual, você ganha na vida física, você ganha na vida material. O perdão abre portas que ninguém imagina. Eu orei durante muitos anos pela conversão do Roberto. Durante 12 anos eu estive orando, durante 12 anos eu estive jejuando, eu estive acordando de madrugada, impondo as mãos sobre o Roberto. Durante muito tempo eu fiz isso. Eu roí o osso com o temperamento forte do Roberto. Eu costumo dizer que ele é o Pedro restaurado pelo Senhor, que o Senhor está restaurando, né? Porque nós estamos num processo. Tá? Então eu roí o osso durante muito tempo. Roberto foi manipulado pelo inferno, usou drogas, com bebidas, com adultério. E quando chegou a melhor parte, quando ele já estava pronto, eu ia abrir mão de tudo que eu tinha conquistado. O Senhor moveu céus e terras
pelas nossas vidas. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. E ele pagou um alto preço. E ele me ensinou a pagar um alto preço também, a pagar um preço também. Nós estamos em construção. Eu não poderia deixar uma obra quase completa e seguir em outra direção. Deus, ele afirma na sua palavra: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ageu 2:9. A antiga regra ainda continua valendo. 70 vezes 7 é o que está lá em Mateus 18, 21 e 22. E nós, eu e o Roberto, continuamos afirmando. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Para isso, você tem que fazer uma escolha. O Roberto teve que fazer a escolha. Me posicionar, mudar os meus pensamentos e escolher Jesus. Porque foi a escolha mais certa que eu tive na minha vida. Que nós tivemos. A vocês que estão aqui nos ouvindo, muito obrigada pela atenção. Nós desejamos a você um abraço carinhoso e um 2024 abençoado por Jesus. Até a próxima.